Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos pedir mais uma vez à Santa Mãe de Deus que nos ilumine e nos guie, para que esse vídeo nós não nos separemos em nada, nem 1 milímetro, não nos afastemos da reta doutrina católica, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Meus queridos, no meu último vídeo eu destaquei sobre uma pessoa, né? Uma moça que tinha vindo recentemente do protestantismo e tinha se convertido à religião católica, à fé católica. E que eu questionava muitos dos aspectos de um vídeo que ela fez sobre, criticando, né? Sobre críticas que ela estava fazendo a respeito da tradição. Críticas que eu diria que foram, no mínimo, injustas. E eu meditei um pouco mais a questão e, realmente, com alguns comentários de várias pessoas na caixa lá do YouTube, né, de perguntas e tudo mais, é uma dura realidade, é uma triste realidade. A maior parte das conversões do protestantismo para o catolicismo são para o catolicismo moderno, né? Para o continuismo. Né? É o pessoal que faz o amálgama, né? O impossível, a ginástica mental entre a fé católica e a revolução. Aí quer misturar água com óleo. Não tem mistura. Eles vivem numa situação que eu não chamo eles esse pessoal de continuista. Eles não são sequer continuação. Eu diria mais, os continuistas, eles se afastaram da verdadeira doutrina, como colocaram lá, é verdade. É verdade. A obediência cega, o culto à personalidade, os deixou totalmente inertes, menos para nos atacar. Para não criticar a imagem de Lutero no Vaticano, não criticar o beijo de João Paulo II ao Alcorão, né? Não criticarem o encontro de Assis, né, e outras coisitas mais, né? Eles não criticam, ele passa batido por esse pessoal. Mas quando se trata da tradição, aí todo mundo vira tigrão, vira leão, mas quando é com os abusos lá da hierarquia, são todos tchutchuca, né? A gente já falou isso aqui. E eu concordo com algumas pessoas que colocaram lá na caixa de mensagens uma verdade. É muito mais fácil, né, essa zona de conforto de pessoas que são ex-protestantes de virem para a igreja dita continuista, do que ir para a tradição. Eu rezo para que um dia essas pessoas encontrem a tradição católica. Porque o continuismo, se você for olhar, não difere muito das doutrinas protestantes. Eles têm uma missa ecumênica. É uma missa que pastores protestantes já disseram que poderia ser celebrado por eles, poderia ser celebrada por eles. Né? Então, e tem mais um detalhe também, né? É como colocaram lá. Não critique o ungido do Senhor. Nas seitas protestantes, assim. Não podemos criticar o ungido. O ungido não pode ser criticado. O pastor não pode ser criticado. Eles, quando vêm para o catolicismo, dito continuista, né, o liberal continuista, eles trazem isso com eles. Então eles acham que criticar a hierarquia da igreja pelos diversos atos que fogem à reta doutrina, à sã doutrina, então para eles aquilo ali, não, quem faz isso é protestante. Que antes criticava a hierarquia da igreja católica. Nós não podemos fazer isso. Então, aí o que é que acontece? Né? Então, até um arroto de uma autoridade da hierarquia, para eles é quase como se fosse uma coisa intocável. Então, para eles, se nós fazemos isso, nós que somos chamados de protestantes. Então, é uma triste realidade. A gente vê isso a olhos nus. É bem verdade que existem alguns casos de pessoas que migraram que se arrependeram, abjuraram do protestantismo e vieram direto para a fé católica tradicional.
Esses, e sim, eu digo, abriram os olhos, né? Tomaram uma consciência de forma mais clara, né? Mais contundente, e fizeram realmente a verdadeira metanoia. A verdadeira metanoia é quem é protestante ir para a tradição católica. Eu conheço alguns, inclusive lá onde eu vou à missa. Alguns irmãos realmente vieram do protestantismo. Outros vieram do continuismo, mas são em menor número. É mais fácil um protestante se converter para a fé católica do que um continuista. Por isso que eu digo que a barreira do continuismo é terrível. É terrível. Cega a pessoa. Mantém a pessoa na zona de conforto. Sem contar mais um detalhe. Por exemplo, o cara foi pastor protestante. E tinha uma vida equilibrada, mantida pela igreja. Né? E aí, ele começa a estudar um pouquinho os padres da igreja, a história da igreja, né? a teologia de São Tomás de Aquino, também a teologia moral de Santo Afonso, de Ligória e tal. E aí eles migram para o continuismo. Mas só que lá, para manter o padrão que eles tinham no protestantismo, o que é que eles fazem? Então, vamos vender curso, vamos vender palestra, né? Vamos fazer também palestras dentro até de seminários. Gente, tem ex-pastor protestante, gente que se converteu há pouco tempo, pouquíssimos anos, e já querem fazer realmente palestra e darem aula até em seminário protestante ou casas de formação. Então esse pessoal endeusa o Concílio Vaticano II. Claro que vão endeusar o Concílio Vaticano II, a Missa Nova, a hierarquia atual que está realmente em desorientação, né, com raras exceções, né, mas que boa parte dela está em desorientação, até, como eu já disse, diabólica. Então para eles é fácil, então eles mantêm o padrão, né? Esses ex-pastores, ou ex-autoridades das antigas, das seitas que antes eles frequentavam, eles mantêm o padrão, né? O padrão econômico, o padrão financeiro. Porque lembrem-se, o protestantismo, ele diz o seguinte: se você é uma pessoa próspera, é porque você é abençoado. Então, a prosperidade é que é a bênção, né? Então, como dizia aquela famosa frase na frente de uma dessas biroscas protestantes, né? Pare de sofrer. E a vida do cristão, ninguém foi maior exemplo do sofrimento do que Nosso Senhor, seguido por seus apóstolos, né, pelos santos, pelos mártires. Mas não entra na cabeça deles. Mas quando eles vêm para cá, né, para cá não, para o continuismo, para o neoconservadorismo, então eles carregam ainda muitos desses resquícios, muitos desses resíduos mentais protestantes. Então aí a gente vê Bernardo Cursos, Padre José Eduardo, Professor Eduardo Faria, a gente vê a Bruna Giovannini, e por aí vão. Tem gente até que veio dos Testemunhas de Jeová, da seita de Charles Taze Russell, que nem sequer acredita na divindade de Nosso Senhor, né? E a Bíblia deles, você sabe como é, a mais adulterada de todas. Todas as Bíblias protestantes são péssimas. Todas as João Ferreira de Almeida são péssimas. Bíblia Andrews é péssima. Mas a Bíblia das Testemunhas de Jeová é o ó do Borogodó, consegue ser pior. Porque a palavra de Deus, além de mutilada, é super adulterada, hiper adulterada, né? Nenhuma daquelas escrituras, nenhum daqueles livros da Bíblia deles encontra respaldo nos manuscritos antigos da igreja. Quer os manuscritos que chegaram até nós, por meio dos copistas, quer os comentários dos santos padres. Então esse pessoal migra para cá e continua de boa. E mira suas baterias, mira o cano da arma para nós da tradição, né? E nós agora viramos os cismáticos, galicanos, não, alguns dizem assim, vocês agora viraram quem? Viraram os padres da igreja, viraram alguma autoridade porque vocês escolhem o que vocês vão obedecer ou não?
Como diz São Paulo, examinai tudo, mas retende o que for bom. Estamos fazendo, cumprindo aquilo que a própria Bíblia nos manda fazer, que a tradição nos manda fazer. São Vicente de Lerram, no seu comunitório, explica, né? São Pio X, acabei de receber aqui, ó, do CDB, que lindo, Catecismo de São Pio X, comentado, né? Belíssimo, comentado, anotado e comentado, né? Então, quer dizer, o que dizer desse pessoal? O que é que eles querem da vida? Então, meus irmãos, vamos rezar por eles, para que eles abram os olhos. Abram os olhos. Tem gente no meio neocontinuista com boas intenções? Tem, como eu acredito, né? O próprio diácono João Vitor Mariano, eu acredito que ele seja uma pessoa de boas intenções. João Vitor Gonçalves, ele chama a gente de protestante, mas eu quero saber se ele vai ler esse livro aqui. João Vitor Gonçalves, você vai ler esse livro aqui, João Vitor Gonçalves? Ou você não vai? Eu sei que você não vai ler, você disse que não ia ler esse aqui, né? Você vai ler esse aqui pelo menos? Iota Uno, de Romano Amério? Recomendo para você, para Bruna Giovannini, o professor Eduardo Faria, o padre José Eduardo. Gente, pelo amor de Deus, esse pessoal que se converte não medita, né? Não faz um exame de consciência profundo e não fica em retiro sabático por um tempo para assimilar essa conversão da heresia protestante para o catolicismo. E agora quer fazer aulas ensinando a gente que é católica desde o berço. Eu sou católico desde o berço? Sou. Passei por uma crise por muito tempo lá atrás, passei, mas venci, né? Hoje, eu digo, sem sombra de dúvida, a Igreja Católica é o firme fundamento da verdade, é a Igreja. Por isso, né, coluna e fundamento da verdade. Não são as Escrituras que são a coluna e fundamento. Elas são úteis para exortar, para educar, para aumentar na fé, para o aumento das virtudes. Ajudam muito, muito, são utilíssimas para a nossa salvação. Agora, os protestantes leem os padres da igreja, ou dizem ler os padres da igreja. Será que eles leram a vida de Santo Atanásio? Busquem ler o livro também do Lucas Lancaster. Santo Atanásio e a crise ariana. Então, devemos render obediência cega e estrita a quem, nesse momento de crise, está na hierarquia e está, infelizmente, fazendo sua parte de alimentar a crise com os erros e abusos. Respeito à hierarquia é uma coisa. Obediência cega, estúpida, é outra coisa. Não é bíblico, é pecaminoso. Rezo pelos senhores. Rezo muito pelos senhores. Bem, meus queridos, eu informo que em breve eu vou mandar algumas coordenadas de um curso maravilhoso, né, que uma editora católica tradicional, né, está difundindo no Brasil. E eu creio que seja algo de uma profunda utilidade para os senhores que têm filhos ainda em idade escolar, filhos, sobrinhos, netos. Eu acho que esse material que a gente vai apresentar nos próximos vídeos é algo que deve ser realmente disseminado. É algo que deve ser buscado. É algo que deve ser estudado, meditado e com avidez, porque é um material de qualidade fantástico. Eu já vi algumas amostras, eu vou tratar deles em breve, desse material e dessa editora maravilhosa. E fica aqui, realmente, o meu testemunho de que, pelo que eu vi, são livros maravilhosos. Da mais tenra infância até o ensino médio. Tudo de altíssima qualidade, de esmero, de carinho. Se vê que é uma coisa ali realmente que atende a todos os requisitos de nós que lutamos pela tradição e queremos formar as novas gerações. Tá bom?
Bem, por outro lado, informo que o Padre Alberto está viajando no dia 28, 29, por aí, para Teresina. Pensei que fosse agora esse final de semana, não foi nesse último final de semana, vai ser agora dia 29. E vai viajar para conhecer realmente e estender mais ainda a sua missão, né, da resistência lá em Teresina. Mais uma vez eu recordo também os senhores de ajudarem, por favor, gente, vamos ajudar o seminário do Imaculado Coração de Maria, lá em Friburgo, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Friburgo, Rio de Janeiro. Por favor, vamos ajudar, porque estão chegando muitos vocacionados para irem para esse seminário, mas não tem lugar para tanta gente. O seminário está tomado de tanta gente e precisa ser ampliado. Vou deixar também aí na descrição a vaquinha para quem puder ajudar o seminário, tá bom? Lá do Imaculado Coração de Maria, que é da Resistência, lá no Rio. Tá bom? E os nossos queridos Padre David, eu queria mandar um grande abraço, beijar as mãos dele, beijar as mãos do nosso querido Padre Fábio Calixto, de Dom Tomás de Aquino, de Padre Jair Brito, aqui da Resistência, da comunidade, da família Beata Maria Virgens, do Padre Alberto, do Padre Lourenço, de todos aqueles que compõem a Resistência Católica, que agora amplia sua missão por todo o Brasil, muito mais do que qualquer outro grupo tradicional. É a Resistência chegando nos rincões mais distantes do país. Graças a Deus. E quem sabe um dia o Brasil não é um instrumento utilizado por Deus para, quem sabe, não só recatequizar o Brasil, mas recatequizar os nossos primeiros antepassados portugueses, os portugueses, gente. Soube que já tem missão indo para Portugal. Que bom, que bom. Deus abençoe, Deus abençoe. Tá bom? Bem, despeço-me por aqui. E lembrando também, mais uma vez, dos livros da trilogia fantástica, né? Do Daniel Leroux, né? Pedro Tu Me Amas, Monsenhor Marcel Lefebvre, Um Bispo na Tormenta, e do Antônio Castro Maia, O Leão de Campos. Vocês podem adquirir junto à editora Custódia Fidei, tá bom? Um grande abraço a todos, despeço-me por aqui e desejo a todos uma ótima semana. Eu estou gravando isso numa segunda-feira, desejo uma ótima e proveitosa e santa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio, ora pro nobis. Se você gostou do meu conteúdo, por favor, inscreva-se no meu canal, compartilhe, curta e comente. Eu gosto muito das sugestões que as pessoas me mandam. Um grande abraço a todos. Tchau, gente!